E aí, pessoal? Belezinha? Enquanto a galera vai entrando, deixa eu mostrar o meu relógio do Silvio Santos aqui, ó. Ele fala. Isso significa que eu tô atrasado? Ah, o homem tá aí já. O Vladimir já chegou. E aí, pessoal? Não sei por que não entrou. Vou chamar de novo. Entrou. Grande Vladimir. E aí, meu? Salve, salve, mestre Fernando. E aí? Belezinha? Beleza? E por aí, tudo certo? Tudo certo, cara. Eu tava tentando conectar aqui via computador, queria fazer uma transmissão diferente hoje, mas não deu certo, então voltei pro aplicativo do Instagram mesmo. Bora por aqui. Mas, cara, primeiramente, pô, obrigado pelo seu tempo, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente. Eu comecei a fazer algumas lives, né, com o pessoal de inteligência artificial. Eu acho que é uma temática que a gente precisa tratar com muito respeito, muito carinho agora. Sempre precisou, mas agora principalmente, né? Eu acho que a revolução que está acontecendo, ela está muito rápida e muita gente não se deu conta disso ainda. Eu acho que a galera, algumas pessoas acham que é hype. Só que quando eu olho para os últimos 3 anos, tudo que aconteceu, né? Você vê hoje uma pessoa que é zero tecnologia colocando tipo uma imagem na internet aqui, fazendo só um desenhozinho estilo anime e usando o chat GPT e conversando sobre tipo, pô, qual que é melhor? Tem isso aqui o Gemini do Google, tem o chat GPT, tem... Cara, você vê pessoas que não tinham zero contato com inteligência artificial, com tecnologia no geral, falando sobre o assunto, usando, né, LLMs principalmente no dia a dia. Cara, eu acho que você é um cara sensacional para a gente conversar hoje, principalmente porque uns 10 anos atrás eu fiz um curso do cara que fundou o Coursera. Eu esqueci o nome dele agora. Coursera, eu não lembro É, o nome dele. mas esse cara, ele é o cara que dava o curso de Machine Learning lá. E esse cara, puta, também me falhou o nome dele agora, mas esses dias ele fez uma palestra falando, cara, o futuro da inteligência artificial são os agentes de inteligência artificial. E, porra, quando você usa, né, tipo, as LLMs, principalmente quando você aprende a fazer bons prompts, você começa a ver que, tipo, cara, se eu falo para essa LLM assumir esse papel e faço essas perguntas, ela tem um comportamento muito melhor, muito mais perto do que eu espero. E, e acontece também que se eu faço várias, né, tipo, pô, eu consigo talvez imitar um comportamento de agente ali na própria interface do site, mas se eu crio vários, entre aspas, agentes ali, vários GPTs no meu caso, e coloco eles para fazer algumas coisas especificamente, eu vejo que o resultado é, cara, 100 vezes melhor, assim, por baixo. Né? Então, pô, eu trabalho com rede social aqui, eu uso muito, né? Eu uso bastante. Pô, eu quero mudar a forma que eu escrevi um texto, né? Então, eu coloco ali para ele, sei lá, ele fazer ser um copywriter para mim. Eu quero gerar meus anúncios, aí eu escrevo em um lugar como que eu quero um anúncio e eu faço em outro anúncio. E, cara, é sensacional. Mas eu tenho visto que o pessoal que manja, que nem você, assim, de agente de IA, usa de uma forma muito mais inteligente. Então, cara, obrigado por estar aqui hoje. E acho que vale a gente falar para a galera, assim, um pouco do seu histórico, né? Acho que tem muita coisa que você já fez. Cara, você é dev, você é empreendedor, você tem hoje uma empresa, né, que ensina o pessoal a fazer agentes de inteligência artificial, né? Já faturou mais de R$ 1 milhão aí com tecnologia. E, porra, eu tenho acompanhado muito dos seus posts, inclusive entrei lá no seu grupo, lá no Dinastia, para ver como é. Pô, cara, bem bacana ver alguns vídeos ali. E, pô, se apresenta, mano, senão eu fico microfonando demais. Maravilha, maravilha, Fernando. Primeiro de tudo, eu que agradeço aí o seu tempo, tá? Para a gente poder estar aqui conversando sobre agentes de inteligência artificial. E o volume tá bom aí?
Tá bom, eu tô aumentando aqui que meu telefone tava baixo, Tá mas nítido? O volume tá bom? Tá nítido? tá nítido. Maravilha. É, então, é, primeiramente aí você pediu para eu me apresentar, né? Então, eu sou engenheiro de software. Na parte de desenvolvimento de software, eu trabalho como arquiteto de software. E estou há 12 anos aí nessa jornada. E no meio dessa jornada, eu me interessei por inteligência artificial, né? Mais ou menos 5 anos atrás. E aí comecei a estudar o machine learning, comecei a learning, Tá cortando um pouquinho o seu áudio. Ele tá picotando um pouquinho. tá picotando um pouco. É. Quando você vem pra frente, acho que ele melhora um pouco. Pera aí, vamos ver se melhora. Tá melhor agora? Tá melhor. Tá, eu vou pegar na mão aqui o celular para ver se fica melhor. Então agora ficou nítido? Nítido. Tá. Então, beleza. Então, eu sou engenheiro de software, né? Aí estou há 12 anos nessa jornada. Na parte de desenvolvimento de software, hoje eu estou trabalhando como arquiteto de software. Então, no meio dessa jornada, eu me interessei pelo machine learning, deep learning, pela inteligência artificial. Ali tem mais ou menos 4, 5 anos, 4 anos e meio. E comecei a estudar, né? Essa parte. E mais como um entusiasta no começo. E aí, conforme eu fui escalando e evoluindo nessa parte dos estudos, eu comecei a ver que os produtos que seriam gerados por IA seriam produtos muito úteis para a gente hoje, né? Então aí começaram a surgir os LLMs, e aí a gente começou a sentir ali o que a gente poderia fazer com um LLM, né? E basicamente depois disso, eu comecei a pensar assim, bom, como que eu posso estudar ferramentas para integrar com os LLMs e pedir para que eles façam funções para mim, né? E aí até cheguei nessa parte onde comecei a estudar sobre o desenvolvimento do machine learning ali e do agente de IA, tanto em linguagem de programação quanto em ferramentas low code, né? Porque como é que eu vejo o mercado assim? Eu gosto de abordar o mercado de tecnologia com uma visão muito ampla. Então, eu não gosto de ser estrito somente ao código, mesmo que eu trabalhe com código, né? Eu vejo que, assim, por mais que a gente esteja falando na verdade, falando de tecnologia, eu enxergo que a gente tem que trazer soluções para problemas. E essas soluções têm que ser com tecnologia. E a tecnologia pode abranger tanto código como pouco código ou nada de código, né? O que Verdade. vale é a expertise e você conseguir trazer ali uma solução de um problema de forma segura. Então, tanto faz para mim, na minha visão, se for com código, pouco código ou sem nada de código. Desde que você traga uma solução para um problema eficiente e segura, né? Então, aí eu comecei a estudar essa parte. Pô, como é que eu posso criar soluções de inteligência artificial, tanto com código, ou pouco código, ou sem código? Como que eu posso fazer isso aqui? E aí migrei para a parte dos estudos, com Python, aí cheguei no N8N, e ali comecei a ver que, pô, dá para gerar um monte de produto disso aqui, um monte de solução, de problema que as pessoas têm, que a gente não precisa estruturar todo um software em código para poder solucionar esse problema. Então, eu comecei a ver que dava para solucionar os problemas das pessoas no dia a dia, tanto com código como com pouco código. Uhum. E aí comecei a me aprofundar nessa área. E me aprofundando nessa área, o que aconteceu? Eu acabei conhecendo o Guilherme, que é um dos sócios da Dinastia. Acabei conhecendo o Guilherme, e o Guilherme estava com essa proposta. Pô, eu quero fundar uma comunidade e quero ensinar o pessoal a usar agentes de IA. Aqui eu já tenho meus projetos de IA e tal, meus agentes. E eu queria saber se você quer fazer parte aí, como que a gente pode seguir nisso. Falei, bom, vamos seguir aí ensinando o pessoal, né? Vamos seguir e começar a ensinar o pessoal. E aí a gente começou a dinastia ali. Então, no começo a gente tinha ali 8 pessoas. Então, vieram mais
mais pessoas com a gente, né? Então, tem mais integrantes ali, o pessoal também que ajudou muito na estruturação da dinastia. Alguns não estão mais com a gente, mas outros estão. E eles estiveram ali desde o começo conosco, né? Então, é o José, o Luiz, o Tiago. Então, tem esse pessoal que está com a gente. E tem um outro sócio, que é o Marlon, que entrou depois. Então, entre esse pessoal, a gente foi tocando ali a nossa comunidade. Ô, Vlad, E e o que, que é pode essa falar. tal do tal agente de IA, cara? Porque eu acho que para a maioria das pessoas fica uma coisa um pouco. Parece que fica um pouco longe da realidade. Quando você não viu ainda, quando você não entendeu a aplicação, eu acho que fica um pouco difícil. Você pode dar alguns exemplos do que é o tal agente de IA? Tá, o que é o tal agente de IA? Eu gosto de falar bastante, você já percebeu, né, que eu gosto de falar bastante de solução do problema. Então, o agente de IA, ele nada mais é que uma solução de um problema diário de uma empresa ou de uma pessoa num processo que ele tem no dia a dia ali, né? E como é que esse agente de IA soluciona o problema? Automatizando rotinas ou fazendo rotinas para a pessoa que ela faria num computador. Então, basicamente, com um estudo profundo e uma boa análise, você pode automatizar praticamente qualquer coisa que você faça no computador com um agente de inteligência artificial. Um exemplo é, pô, eu quero que agendem consultas comigo ou reuniões comigo ou qualquer procedimento que precise de um agendamento comigo, mas, pô, eu não quero ficar agendando eu aqui manualmente, ou eu queria pegar a minha secretária que agenda os meus procedimentos, as minhas consultas ou outra coisa que eu possa agendar, e quero realocar ela para uma outra função. Queria que ela tivesse mais comunicação com os clientes e deixasse essa parte do agendamento para alguma coisa mais automatizada. Como é que eu posso solucionar isso? Aí vem o caso de um agente de IA. A gente pode desenvolver um agente de IA que agenda para você automaticamente lá no Google Agenda. Então, pode ser por WhatsApp ou qualquer canal de chat que você tiver, você pode delegar isso para o agente. Então, basicamente, a pessoa vem, conversa com você no WhatsApp, o LLM responde para você e o LLM ele fica ligado a uma ferramenta, né, uma tool que a gente fala, que pertence ao Google. Então, a gente usa bastante o Google, né? O Google Agenda. E aí, Bacana. ele mesmo entende o processo desde que você faça um prompt bom. Então, descreva para ele bem o que ele deve fazer. Você tem que escrever bem ali com uma engenharia de prompt, um XML bem organizado, para ele falando, ó, você é um agente responsável por agendamentos e toda vez que você estiver numa conversa com uma pessoa, siga essas etapas e esclarecer as etapas. Então, ali, qual que é a primeira etapa? Ah, pergunta o nome da pessoa, aí pergunta se ela quer agendar uma consulta ou qualquer procedimento, né, que você tem que agendar. Pergunta o dia e a hora da consulta. Aí pode promptar, não ative a sua ferramenta até que essas 4 perguntas sejam respondidas. O agente consegue interpretar isso e ele não vai dar procedimento, não vai chamar a ferramenta do Google Agenda enquanto a pessoa não der todos esses dados. Então, e ele trata isso só com prompt. Você não precisa fazer ali, como que eu vou te falar, você não precisa fazer um fluxo de código, né? Aham. Caso não haja uma informação, faça outra. Ele consegue fazer isso por trás dos panos. E o dado que você passa para a ferramenta consegue entender por padrão, você referenciando. Você coloca lá, ele já tem por padrão nativo ali um método que chama From AI. Então, ela entende do LLM o que ele vai passar de parâmetro, que é o From AI. Aí, nisso, por exemplo, você tem um agente que agenda procedimentos, tá? Ele agenda direto lá no Google Agenda. Um outro exemplo também que a gente pode fazer aqui por exemplo, eu vou trazer exemplos aqui com projetos reais, tá? Que a gente já vem fechando aí Claro, no, acho que no vale decorrer do tempo. citar, né, que Hã? você cuida de toda a parte de desenvolvimento de agentes mais voltados para o marketing, né, lá na Dinastia. E, cara, como você falou, agendamento, mas tem um monte de outras coisas ali do dia a dia que dá para pensar, não só no marketing, né, mas, pô, para qualquer coisa de atendimento, para qualquer fluxo que eu
recebo uma informação de um lado, preciso transformar e passar para o outro, né? Parece que dá para fazer alguma coisa, né? Perfeito, Fernando, perfeito. Qualquer fluxo de informação você pode interceptar e aí delegar para o seu agente. Assim, trazendo para o mundo real, ele é uma pessoa que você pede para ele fazer coisas para você, né? Desde que você saiba configurar, ele consegue interceptar esse fluxo aí de informações e fazer o que você configurar, né? E como você falou, eu sou responsável ali pela parte dos agentes de inteligência artificial no marketing digital. Então, eu sou o governador do reinado de Netzer, né? Porque lá na nossa comunidade, nós temos dois reinados. Um é o reinado de Ofir, que é o reinado de vendas, tudo relacionado a vendas, e o reinado de Netzer. Então, o Guilherme, é o governador do reinado de Ofir, e eu sou do reinado de Netzer. E ali no reinado de Netzer, inclusive, se eu puder, eu posso deixar o link de acesso à comunidade Pode aqui do WhatsApp. deixar, claro. Pode colocar aí. Só explicando para o pessoal, lá tem toda uma gamificação de como você aprende a criar seus agentes de IA, né? Então eu entrei na semana passada para conhecer, e dentro dessa gamificação tem os reinados, tem o seu cargo que você vai subindo conforme você vai estudando. Então, não só tem o conteúdo para você estudar, mas tem muita coisa para você, tipo, querer estudar e querer passar. E pelo que eu olhei, assim, eu brinquei durante uns 2 dias na comunidade. A comunidade é muito ativa, né? Porque o pessoal publica os próprios agentes e eles publicam lá e falam, porra, fiz isso aqui, cara, cobrei X mil reais nesse caso aqui e tal, porra, tô ganhando 2, 3 mil reais de mensal desse cliente, você acha que tá bom, você acha que tá ruim? E eu achei isso muito bacana, assim, porque a galera não só constrói, mas eles também trocam ideias sobre, tipo, peraí, eu tô cobrando direito, né? Achei bem bacana isso. Sim, nossa, tem essa gamificação. Quando você entra ali, né, tem toda a trilha para você seguir. Então, tudo isso foi pensado, né? No começo, o pessoal entrava ali e já ia aprendendo no cru mesmo, né? E Aham. aí, com o tempo, a gente foi estruturando. Então, nós pensamos, pô, Stack Overflow para o código, porque o Guilherme também é programador, né? Stack Overflow para o código. Como que a gente pode trazer isso aqui para a comunidade? Vamos fazer um canal Como Resolver, que lá é um Stack Overflow, onde já tem problema que o pessoal enfrentou em algum fluxo e está deixando ali os relatos para caso alguma pessoa tropece numa etapa dessa, ela vai lá no Como Resolver e já tem resolvido lá. Então, nós fomos pensando nisso e aí nisso foi criado toda essa trilha aí. E essa parte do pessoal ser bem ativo, a gente sempre prezou muito isso desde o começo, que é o suporte praticamente 24 horas, né? Aham. Porque que eu via muito, né, nos cursos que eu participava e tal, que o suporte geralmente demorava um pouquinho, né, para atender a gente. Não que isso seja ruim, né? Mas aí eu percebi que, pô, eu gostaria de ser atendido na hora, né? Vamos pensar aqui, pô, se você tem uma dúvida, travou ali e alguém me ajuda na hora, eu acho que eu fico menos desmotivado de continuar o que eu estou fazendo. Agora, se eu tenho que esperar um dia, 2 dias, pode ser que, como eu estou no começo ali, eu me desmotive e não siga em frente mais no projeto que eu tinha de fazer, sabe? E acabe desistindo dessa trajetória. Então, a gente sempre quis manter essa parte e aí essa interação a gente sempre trouxe lá desde o começo. Eu ficava até 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada no chat de suporte ali. E a gente criou, né, o grupo ali de que é esperar para suporte. Então, antes tinham 10 canais de suporte, agora tem 5. Se você tem alguma dúvida, é só você entrar no grupo no canal Esperar para Suporte, que logo o suporte vai ver você ali e vai te arrastar para dentro de um dos canais. Então, Aham. assim, é um suporte bem ativo. Agora a gente tem um pessoal já que está com a gente lá, o Rangel e o Washington. São suportes excelentes. Os caras são muito bons, muito atenciosos. E aí é só entrar lá no suporte que eles já vão te puxar e te auxiliar no que você precisa. Eu também tô lá, o Guilherme tá lá, o Marlon tá lá, o José, o Luiz. A gente sempre tá ajudando o pessoal lá. Vocês chegaram a criar agentes para vocês mesmos? A gente tem o E-Dinastia. O E-Dinastia você pode perguntar para ele o que você tem dúvida. Por exemplo, em qual vídeo aborda o assunto sobre ETL no banco de dados? O E-Dinastia varre todo o YouTube do Guilherme, varre o meu YouTube também, varre a comunidade do Discord e traz a resposta. Ó, o assunto é abordado nesse vídeo e nesse minuto aqui do vídeo. Você clica, ele já vai lá no minuto do vídeo no YouTube. Cara, Nós isso é usamos. muito legal. Tem um monte de problemas
que eu acho que dá para resolver só com esse agente, né? Porque, por exemplo, as empresas hoje, elas têm milhares, para não falar milhões de informações que estão no Slack, estão no Discord, estão na ferramenta de trabalho ali. E é uma informação que, pô, às vezes você vai buscar ali no Slack e você encontra, mas nem todo mundo tem essa mesma coisa, né? Então, tipo, o cara vai lá, pergunta a mesma coisa de novo, entrou novo na empresa. E eu acho que uma ferramenta dessas, tem muita gente, aliás, vendendo isso hoje em dia, né, como micro SaaS. Né? Tem vários micro SaaS que são esses agentes de tipo, pô, eu tenho um agente aqui que você instala no seu Slack, eu paguei por um agente desses um tempão aqui. Você instala no seu Slack, você faz a sua pergunta, ele vai olhar a sua base, vai olhar tipo, outras bases que você está conectando, né? Uma FAQ, um site, alguma coisa, ele retorna. Eu acho que isso, cara, acho que não só o agente como agente, né? Mas o agente como micro SaaS também é uma solução muito bacana. Essa parte de microsas aí, nossa, ela é show de bola. Inclusive, como eu te falei, né, minha visão assim para tecnologia, eu não gosto de ficar só no código. Então, acho que qualquer solução é válida. Aí, essa semana mesmo, eu comecei a desenvolver um micro SaaS para o pessoal lá, para eles verem como que é, com o Cursor AI e com N8N de back-end. Então, o Cursor AI é uma IDE, né, para quem não souber ainda aí, é uma IDE onde você prompta lá e ele estrutura todo o código para você. Lógico que precisa de uma revisãozinha ali, né? Mas se for uma coisa mais simples, você consegue promptar para ele e ele montar para você um software desde o front até o back-end. Então, Bacana. o que eu quis mostrar para o pessoal? Inclusive, foi um agente de marketing que eu tinha feito. Eu fiz um agente de marketing que é um agente de tráfego pago. Esse agente, ele gera relatórios completos do Meta Ads para você. Então, se você falar, ó, eu quero o relatório das campanhas do mês de janeiro a fevereiro, ele vai trazer para você o relatório completo ali para você, com métricas, tá? E gera relatórios, dispara relatórios em grupos de clientes. Então, por exemplo, se você tem ali sua agência de tráfego de marketing e tem o seu cliente de tráfego pago e tem grupos de WhatsApp com esses clientes, você pode configurar para ele disparar em todos os grupos de clientes semanalmente relatórios, Entendi. automaticamente. Ele dispara grupos, ele dispara automaticamente, ele faz análise de orçamento inteligente, então ele fica todo dia lá numa cron job, né, numa... Putz, esqueci o nome da cron job, tarefa agendada. Uhum. Todo dia ele fica batendo lá na sua conta e vendo quanto que você tem de orçamento. E aí se você coloca para ele, ó, se tiver abaixo de R$ 500, faça tal coisa. Aí o que eu coloquei ele para fazer? Por exemplo, eu coloquei ele para analisar lá e falar, ó, se tiver abaixo de R$ 500, por exemplo, faz o seguinte, vê quanto que eu estou gastando diariamente em um mês, faz a média de gasto diário, divide por esse orçamento, faz uma análise preditiva ali de quantos dias faltam para acabar meu orçamento e me avisa no WhatsApp. Então ele faz isso todo dia e se tiver abaixo de R$ 500, ele vai falar, ó, seu orçamento está abaixo de R$ 500. Com base no seu gasto diário, você tem mais tantos dias até que o orçamento acabe. Então, ele fica fazendo essa análise todos os dias automaticamente. Aí ali você tem menos chances de perder campanha, de rodar, né? Porque às vezes tem pessoal que roda campanha e quer que ela fique assim, monitorada todos os dias, né? Porque se perder um negocinho ali, pode ser que ele perca faturamento ou algo assim. É muito dinheiro, né? Assim, É. eu rodo um monte de campanha, cara. Gasto, sei lá, mais de R$ 10.000 por mês de campanha aqui no Instagram. E essas campanhas, elas vão consumindo seu dinheiro. Às vezes o anúncio morre, né? Ele para de funcionar. E se você não tiver de vez em quando olhando ali, peraí, deixa eu bater, isso aqui tá dentro do meu CPA, não tá? Se não tiver dentro do seu CPA, você tem que desligar o anúncio. Uhum. Né? Senão você começa a perder dinheiro. E eu acho que um agente de ar para isso já ajudaria muito. Como eu rodo pouco, não sei se para mim vale, né? Mas, pô, Uhum. acho que para quem roda, sei lá, 100, R$ 200.000 por mês, aí já começa a valer a pena. Pô, maravilha, hein, Fernando? Você falou isso aqui, e aí, continuando, logo após esse agente de análise de orçamento, eu desenvolvi um agente também que sobe as campanhas inteiras para você no Meta Ads, sem você precisar entrar no gerenciador de anúncios. Caramba, o que é um saco. Cara, eu acho que as pessoas não têm noção de como o Meta é cagado por baixo dos panos, assim, né? Porque a gente entra aqui no Instagram, pô, tudo funcionando, não sei o quê, na hora que você vai pagar pros caras, cara, o sistema trava o tempo todo, não atualiza, você monta a campanha, você não sabe se ela deu certo ou não, você tem que, tipo, recarregar a página para publicar de novo, às vezes você acha que foi e não foi, é horrível. É.
Então, esse agente ele monta a campanha completa, ele monta a campanha, monta o conjunto de anúncios, aí ele vai lá no banco de arquivos seu, no caso eu estou usando o Min.io, né? Você pode usar qualquer banco de arquivo, um S3 da Amazon, um Google Drive mesmo, e subir seus criativos ali em vídeo e imagem. Ele vai pegar todos os criativos que tiverem nesse banco e ele vai começar a iterar, né? Fazer um loop ali e nessa lista de arquivos e vai verificar, ó, é vídeo, vai nesse fluxo, porque a Meta tem todo um padrão para você mandar os arquivos para lá, né? Aham. Se é vídeo, você manda de um jeito. Se é imagem, você manda de outro jeito. Então, ele detecta nesse fluxo se é a imagem ou o vídeo que está mandando e vai lá e sobe para a meta. Depois que ele sobe para a meta, ele tem um outro agente ali, um subagente, que cria o copy, a headline e o message, que é a estrutura que vai no seu anúncio. Ele cria para você e depois ele vai lá e cria seu criativo e sobe o criativo no anúncio. Se você quiser, ele já pode startar a campanha dali mesmo. Ou se você não quiser startar dali ainda, você só roda o fluxo, ele constrói todas as campanhas para você, aí você vai lá no gerenciador de anúncios só para confirmar se está tudo certo. Mas já tem esse agente aí. E aí, com relação a essa parte que você falou, pô, o CPA tá alto, eu queria parar ele, né? Tá muito alto, eu quero parar. Ou tá bom, eu quero aumentar o orçamento. Já tem também um otimizador ligado nesse agente que eu desenvolvi. Então, o que, que ele faz? Depois que você gera essa campanha, eu mando o ID dessa campanha para um banco de dados. Aí, nesse banco de dados, ele tem uma tabela que chama campanhas otimizadas, que é para onde vão as campanhas que eu quero otimizar ou não, né? Ali eu salvo uma coluna com o nome da estratégia que eu quero usar. Vamos dizer que você tem a estratégia de CPA alto. Por que, que eu faço isso? Porque lá no otimizador, eu crio um verificador, um switch. Esse switch, ele pega todos os registros da tabela de campanhas otimizadas e pergunta, pô, qual que é a estratégia delas? E com base na estratégia, ele vai fazendo os cases. Então, se é CPA alto, por exemplo, que você falou, você consegue configurar um fluxo ali. Se é CPA alto, faz o seguinte, pega o ID desse anúncio, vai lá no Meta Ads e dá o status paused nele. Faz um post por HTTP request. E aí ele vai lá e pausa a campanha. Então, a sua campanha está rodando, o otimizador rodando todos os dias olhando. O CPA passou do índice que você não quer, ele vai lá e vai pausar o anúncio automaticamente. E nesse agente especificamente, é um agente que eu penso, daria para fazer sem inteligência artificial também, né? Qual que é o ganho que você vê de usar a IA num agente desses? O ganho que eu vejo é você conseguir gerar ali a estrutura de copy, headline e message sempre dinamicamente. Então, assim, Perfeito. Então não vem do cliente isso, assim, ele não só vê a imagem, mas tudo que ele quer ali de textos, as headlines, tudo é gerado pelo agente de IA. pode ser da escolha dele, mas se ele quiser, o agente gera isso. Porque Entendi. quando você sobe o vídeo ou a imagem, logo depois tem um LLM. O LLM ele lê esse vídeo ou lê essa imagem para entender o contexto. E aí ele joga o contexto no subagente. Então, são dois agentes ali, basicamente. Um agente que compreende o contexto da imagem ou vídeo e envia para o outro agente que é responsável por gerar uma copy, headline message baseado nesse contexto. E aí nunca é a mesma. Então, ele sempre está gerando copy, headlines e messages diferentes. Agora, Caramba. com essa... eu até pensei agora em dar um upgrade nele, com essa atualização do GPT, que você já pode criar os seus criativos ali também, com um LLM, se você quiser. Então, antes de criar ali, não quero subir do banco, vou fazer o seguinte, vou criar com LLM. Você seta uma opção, cara, não quero puxar do banco, quero puxar do LLM. O fluxo roda, vai para a parte do LLM e pede para ele gerar um anúncio ali com base no que você promptar, né? Você manda um prompt. E o prompt viria de uma janela de chat ou algum lugar que você enviaria as informações, né? Mas dá para fazer sim. Então dá para adicionar Caramba, mais um interessante. agente nesse fluxo aí. No caso, ficariam 3 agentes, né? Faz sentido. Cara, eu acho que interessante porque essa coisa do agente que gera o criativo, eu tenho hoje, rodando aqui nos meus anúncios, pelo menos 10 criativos que eu gerei 100% com IA. Desde a ideação, gerei com um agente meu, ideação, e aí coloquei no agente para gerar imagem, e aí só que eu não conhecia a sua ferramenta, eu subi manualmente lá, o Meta Ads ali enchendo o saco, né, dando problema, mas subi na mão e arrumei a campanha. Cara, mas bem bacana mesmo. Show de bola, né? Cara, E acho que ganha muita produtividade, né? Então não é nossa. só
acho que ganha muita produtividade de você usar o agente, porque são coisas que você consegue fazer manualmente, mas se são tarefas repetitivas, você precisa fazer muito, começa a ficar muito difícil, né? E você comentou que vocês fazem agentes de IA para vendas também. Para a parte de vendas, como que vocês veem, assim, eu consigo, por exemplo, ouvir o áudio do cliente, eu consigo, sei lá, se o cliente me manda um áudio no WhatsApp, eu consigo fazer alguma interação com isso? Sim, consegue. Todos os nossos agentes, eles têm comportamentos padrões. Então, assim, compreender áudio é um comportamento padrão de todos os agentes. É como se fosse uma funcionalidade que nenhum agente nosso fica sem. Compreender áudio e compreender texto. Aí ele transcreve esse áudio, né, e continua conversando com você. Outra funcionalidade é interrupção para atendimento humano. Então, por exemplo, se você está conversando ali com a IA, e aí eu estou vendo ali que você não está entendendo muito bem a conversa, eu posso intervir na conversa, o agente entende que é eu que estou falando, né, porque é do número admin, e aí ele pausa, ele para de responder. E aí, como é que é feito isso? A gente coloca num banco de cache, que é o Redis, né? A gente coloca a sessão ali, ó, o admin está falando. Então, fica ali por tantos segundos, né? Com TTL, o time to leave ali. E assim que você para de responder por tantos segundos, essa sessão morre e o agente começa a conversar de novo. Então, esses comportamentos são padrões, que é entender áudio, entender imagem e também pausar para atendimento humano. A gente sempre faz essa parte. Entendi. Pode E falar, hoje pode falar. você vê mais o agente de IA como tendo esse contato direto com o cliente final, ou mais como um agente que gera a mensagem para o agente humano poder responder? Depende da operação. Tudo depende assim do mapeamento de processos, né? Então, a gente não é porque a gente desenvolve agente de IA que a gente também prega que vamos colocar IA em tudo, né? Muda os processos e joga IA em tudo. Primeira coisa que a gente sempre pensa pô, vamos primeiro mapear os processos, se faz sentido usar a inteligência artificial no processo mesmo. E mesmo que mapeemos todos, para quem seriam todos, né? Não precisa em todos. Vamos fazer o dividir para conquistar ali. Então, separa em pequenas partes, vê o processo que é menos danoso, caso aconteça algum imprevisto, vê o processo que é menos danoso e aí implementa a inteligência artificial, né? Até para o pessoal que não compreende muitas vezes, e entendendo como é que funciona a inteligência artificial numa automação de um processo. E tem problemas de alucinação que Tem, acontecem usando agentes? tem. Por isso que tem que ser uma coisa bem promptada. Assim, o prompt tem que ser muito bom e também tem que trabalhar muito na questão da modularização. Então, na arquitetura a gente usa muito o princípio da responsabilidade única, né? Então, ali a gente também tem que usar quando a gente vai desenvolver um agente de inteligência artificial, justamente para prevenir a alucinação. Então, a gente isola em módulos os agentes para cada um fazer especificamente o que ele foi feito para fazer. Então, eu não posso colocar um agente, eu até posso, né? Mas aí você vai ver como funciona a alucinação. Eu posso colocar em um agente para poder, para agendar procedimentos, para fechar vendas e para ler um banco de dados. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Posso integrar todas essas ferramentas nele e no prompt pedir para ele fazer isso? Posso. Mas ele vai alucinar bastante, porque a compreensão dele de delegar essas tarefas às ferramentas ainda não é precisa. Então, quando a gente quebra ele no princípio da responsabilidade única, a gente consegue ter ali uma taxa de alucinação bem reduzida. Entendi. Entendi. Então, vamos supor que eu vou criar um classificador de uma imagem. Se eu pedir para ele classificar várias coisas num agente só, a chance de ele alucinar é maior. Então, se eu quebrar pela responsabilidade única, para cada coisa que eu quero classificar, ele olha a mesma imagem, aí eu consigo ter eu estou entendendo que eu consigo ter uma resposta melhor do meu agente, é isso? Sim, E perfeito. tem uma contrapartida, aí eu acho que eu queria entrar nesse assunto daqui a pouco, mas vou puxar antes agora. Tem uma contrapartida de custo também, né? Quanto mais coisa eu quero fazer ao mesmo tempo, assim, é mais barato, só que a minha resposta é pior, né? Agora, se eu separar, eu estou imaginando que eu pago por chamada de API, né? Então, para cada classificação que eu quero fazer, no caso desse meu agente hipotético, eu vou pagar um acesso, mais uma chamada de API, né? Mas ao mesmo tempo eu vou ter eu tenho esse trade-off, né? Tipo, eu tenho menos alucinação
e uma resposta melhor, mas eu tenho um custo maior, né? E vice-versa. Eu posso gastar menos, mas eu ter também um agente que não vai me responder tudo que eu estou precisando. Sim, é isso aí, perfeito, Fernando. Essa questão, você pode utilizar LLMs gratuitos para você não gastar. Eu até acho válido em procedimentos onde sejam procedimentos simples, né, que não precisem de uma utilização de tokens. Agora, em delegação de tarefas, por exemplo, um agendamento, para ele entender o contexto de horário e todas essas coisas e enviar a informação correta, não vejo possibilidade de não colocar um LLM pago com utilização de tokens. E pensando assim, poxa, se você quer entregar um produto bom, pô, tem que ter investimento, né? Não tem como entregar um produto bom ali com a turminha do gratuito, Sim, né? É a minha visão. concordo Então tem que sair com do você. bolso, né? Tem que sair do bolso ali, pô. E não é um gasto, né? É um investimento. Uhum. Quanto melhor você utilizar ali o LLM, mais ele vai te retornar. É o pay to play, né? Tem que pagar para É isso. jogar, cara. Play. E é isso, assim. Eu acho que compensa muito, né? Compensa muito. Eu tenho muito essa cabeça de eu vou gastar o dinheiro que eu preciso aqui para eu ter a melhor ferramenta que eu preciso para poder entregar a melhor qualidade de mercado, né? Hoje, por exemplo, eu usei agora nos últimos 2 meses o ChatGPT Pro, porque eu estava fazendo algumas pesquisas, eu vi que eles lançaram aquele Deep Research, eu falei, porra, mano, eu vou usar. Eu estava muito curioso de ver como é. Cara, pra gente que é brasileiro, qualquer coisa em dólar já é caro, né? R$ 6 o dólar. E, pô, tava US$ 200 por mês. Eu falei, mano, quer saber? Bora fazer. E passei o cartão, pô, cara, valeu cada centavo, assim, porque me ajudou demais. Eu tava com muita pesquisa para fazer, né? E eu precisava andar com várias ao mesmo tempo. Então, ele já tirou da minha frente um monte de problemas que eu teria ali, já direcionou pesquisas que eu precisava fazer, e aí o que eu precisava fazer, eu ia pro Google eu mesmo, tipo, olhava, mas eu fiz muitas pesquisas lá antes, assim, me ajudou demais, né? E eu sou muito a favor disso, assim, pagar com ferramentas que vão salvar tempo para você, né? O tempo, pô, a única coisa que eu e o Bill Gates temos igual é o tempo, né? Só que ele consegue fazer uma grana com o tempo dele e eu não. Então, tipo, como que eu faço para chegar lá? Acho que essa que é a coisa, né? A gente gasta tempo demais. Tudo que economizar tempo pra gente é bom. E aí, falando nisso, entrando um pouco mais na questão de custos, como que você enxerga, assim, tanto o custo de desenvolvimento, né, para alguém que está começando a fazer agentes de IA, versus qual é o custo de retorno que esse cara pode ter também? Quanto que se cobra hoje num agente de IA que você vai entregar para um cliente? Por exemplo, você falou de um agendamento, né? Quanto a pessoa cobra hoje no agente de IA? Tem mensalidade, não tem mensalidade? Qual é o custo dela mensal? Você tem uma ideia, mais ou menos? Sim, claro. Então, tudo depende do jeito que você vai entregar o projeto. Então, por exemplo, tem formas de se trabalhar, né? A mais convencional é você aluga o seu conhecimento para o cliente. Então, o que, que é? Você já dá a solução pronta para ele, não o fluxo, né? O fluxo é o teu produto, mas você aluga o conhecimento. Você implementa a solução e cobra uma recorrência. A recorrência é para pagar as ferramentas que você está utilizando, né? Para manter o seu agente ali. Então, um agente de agendamento simples, sai começando a partir de R$ 5.000 ali e uma manutenção de 1.500. Esses 1.500 são mensais e são para manter ali os gastos com token, os gastos com o servidor, porque o agente ele fica dentro de um servidor, né? Então você tem os custos de servidor e tem os custos de token também. Só que aí você tem que colocar na planilha, né? Um cálculo ali, quanto de token vai ser gerado, ver quantas pessoas que agendam ali por mês, fazer uma métrica para poder realmente cobrar o valor certo. Por isso que eu dei esse valor aqui, a partir de 5.000 e a partir de 1.500 mensais, Aí, tá? Porque com depende do tamanho volume. do negócio que você vai atender também e do servidor que você vai usar. Então, por exemplo, um produto que eu entrego para um cliente com servidor AWS não é o mesmo valor de um produto que eu entrego para ele com outro servidor um pouco mais fraco. Então, aí tem que medir essas métricas também, né? Mas assim, mesmo o cara cobrando R$ 1.500 por mês, ele tem uma margem de lucro em cima disso, né? Não é que ele tá cobrando e ficando elas por elas, né? Ele consegue pagar o servidor, as APIs e ainda sobrar uma margem aí bem alta para ele, né? Tem, sobra bem.
Ali, se for, assim, num cenário padrão, né, convencional, ele vai gastar uns 600 a 700 de manutenção ali. Ele consegue ficar com um pouquinho mais da metade de lucro ali mensal. Perfeito. E é o que você comentou, né? Se de repente você tem uma pessoa para atender hoje seus clientes só para fazer agendamento, cara, essa pessoa não sai R$ 1.500, né? Primeiro que o salário mínimo já é quase isso, segundo que com os encargos trabalhistas já vai para o dobro, né? Então é capaz de você conseguir reduzir o custo de um... Ah, eu vejo muito médico, né? Usando hoje em dia agentes de atendimento, né? Então, pô, para um médico ele consegue fazer pela metade do custo dele os agendamentos, né? E acho que tem muitas profissões, né? Médico, advogado, dentista, cabeleireiro mesmo, um monte de gente que precisa agendar, poderia agendar usando um agente de IA. Aham. É, então, essa parte do agendamento, peraí que eu me perdi aqui no assunto. Eu tenho, eu tenho Não, essas do agendamento, exclusivo do agendamento aqui com. Que você estava comentando, né? Eu tenho aqui um agente que faz o agendamento. Você tinha dado esse exemplo, e eu tava trazendo ele mais para a realidade do custo, né? Então, tem um ROI, o cara paga 1.500, paga R$ 5.000 no Ah, desenvolvimento, eu acho que tá todo mundo mais acostumado, né? Porque, pô, desenvolvimento de software não é barato, cara. Você vai gastar R$ 5.000 para fazer uma coisinha. Isso é verdade. E não é uma coisinha, você tá fazendo uma porra de um agente de IA. Então é caro. é. R$ 5.000 pra você começar ali. Mas R$ 1.500 por mês, quando você compara com o custo que ele tem com uma pessoa para atender, ele tem retorno sobre o investimento dele, né? Porque tipo, ele teria, sei lá, estaria gastando R$ 3.000 para ter alguém para atender, tá gastando 1.500, né? Já baixou o custo dele pela metade. Ah, tá. Agora, desculpa, tá? Essa variada que eu dei aqui. Então, é, nessa parte, você disse com relação ao mercado de trabalho, né? Essa competitividade da IA humano realmente é uma evolução que a gente está tendo aí, né? É uma evolução, a gente às vezes. Eu li num livro de vendas ali, de economia do Charles Whelan, ele fala sobre destruição criativa, né? Então você acaba destruindo alguns processos, mas você ganha outros processos. Então realmente tem algumas partes da IA que eu vejo que vão trazer isso, né? Vão destruir ali processos humanos e vão trazer outros processos otimizados. É uma questão otimizados que eu digo com relação ao mercado de trabalho, né? Não na parte social e essa parte aí. Eu estou tratando aqui estritamente do mercado de trabalho e a parte do que uma pessoa pode oferecer com relação ao trabalho em si. Não estou entrando no termo social e o que compete a parte humana das pessoas. Mas realmente, nessa parte aí de disputa, chega a ser um pouco desleal, porque a inteligência artificial é de domingo a domingo, 24 horas por dia, não tira férias, nunca está doente, nunca atende mal, nunca esquece de atender. E É verdade. ah, então, e custa metade do preço no mercado de trabalho, né? Então a gente está falando aqui de 3 turnos, né? Se eu, pô, vou ter 3 funcionários para ter 3 turnos e 4 pessoas, para falar a verdade, se eu for ter 3 turnos, sei lá, a semana inteira, mais final de semana, talvez seja mais que isso, 4, 5 pessoas, né? Então eu estou falando de um custo aqui de R$ 15.000 que eu estou trazendo para R$ 1.500 por mês, né? Uma forma de enxergar que, pô, se paga um investimento muito alto e acho que para a gente que é desenvolvedor é até mais fácil você vender nesses termos, né? Quando você chega pro cara e fala, pô, peraí, olha o que eu tô te tirando aqui de custo mensal e a gente vai colocar isso aqui para você. Perfeito, Fernando. Eu gosto muito de abordar essa temática sua, que é o que eu te falei, solução de problema. Então, ao abordar o cliente, eu nunca recomendo e nunca utilizo essa parte de inteligência artificial. Olha, tem um agente de IA, é uma solução para o seu problema. Ah, qual que é o problema? É gasto? Vamos diminuir esse gasto. Qual que é o problema? Você precisa que alguém trabalhe para você domingo? Vamos fazer alguém trabalhar para você domingo. Vou solucionar seu problema. E aí, o que eu sempre gosto de fazer e passo a metodologia que eu trabalho para o pessoal lá da comunidade, que é o MVP. Então, na hora de... eu sempre trabalho com três etapas, né? Então, a primeira etapa é o quê? História do produto.
Então, ali eu faço uma pesquisa de mercado e vejo as dores dos clientes, o que, que eles precisam, o que, que eles estão se queixando com relação ao que eles têm de falhas de processo, né? Ou coisas a serem otimizadas na rotina deles. Depois de fazer isso, eu listo numa documentação todas as dores deles. E aí eu peço para o LLM meu, que tem um RAG lá, que é justamente para retornar isso, e peço para ele, ó, com base nessas dores, me traga soluções que eu poderia oferecer para os clientes com ferramentas de inteligência artificial, seja com código ou seja com pouco código ou nenhum código, N8N, por exemplo. Aí o agente me traz. Então ali eu tenho a história do produto, as dores e como eu posso resolver elas com as ferramentas. Logo depois eu faço o backlog, né? Então, pô, eu quero fazer um produto para esse cliente aqui que relatou essa dor. Tá, eu tenho ali a dor dele, tem a solução que o agente me deu, agora me faz o backlog desse produto. Ela faz o backlog para mim. E aí o que eu faço? Pô, eu não quero chegar para o cliente e falar, ó, eu tenho um agente de inteligência artificial e tal, porque eu acho que eu vou criar essa barreira com ele, dele falar, mas o que é um agente de inteligência artificial? E até eu explicar, fica assim uma coisa que eu acho que vai ficar muito prolixa, né? Vai falar, 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 e aí não vai entrar na cabeça dele, e aí você vai ter que ficar se justificando, e isso vai criar uma tensão ali desnecessária. Então, o que eu penso? Pô, vou fazer o MVP, e aí eu peço para o agente criar o MVP. Então, com base nesse backlog, eu não posso entregar agora o produto inteiro para o cliente. Então, extrai toda a ideia daí e me dá um MVP. O que eu posso fazer para entregar rápido, em menos de uma semana, só para ele ter um gosto do produto ali que vai ser. E aí, o LLM me dá ali, ó, você pode fazer isso, isso, isso com essa funcionalidade. Eu vou lá, desenvolvo o MVP, dou uma testadinha nele e chego depois de uma semana no cliente, ó, eu tenho a solução do teu problema aqui. Posso te mostrar como que a gente pode resolver teu problema? Aí ele, vamos fazer uma reunião, vamos ver aqui como é que funciona. E mostro ali a solução. Aí nessa reunião de apresentação que eu já abordo esses assuntos que você falou. Pô, você viu, ó, com essa solução aqui, a gente pode reduzir seus gastos, porque isso aqui vai ser 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, isso aqui que você está vendo acontecer aqui vai acontecer de domingo a domingo, 24 horas por dia. Menos gasto para você e você vai poder ter mais tempo para poder realocar a energia de seus negócios em outras partes dele. Perfeito, perfeito. E hoje, como você vê alguém que quer começar a trabalhar com agentes de IA, assim, como você vê um caminho para essa pessoa simplesmente começar a aprender? Ótimo. Bom, para começar a aprender, entrar na comunidade da Dinastia. Boa, Beleza? faz o jabá, faz o jabá. Tá aí o link do Discord, deixei do grupo do WhatsApp. Pessoal, é gratuito, tá, Fernando? É gratuito ali, na nossa trilha gratuita, você já consegue sair ali com um know-how bem completo. Tem know-how de tudo, desde como você estrutura seu servidor, a como criar um agente, a como vender um agente também, tá? Então, assim, não precisa pagar nada se você quiser aprender tudo. Mas, se você quiser ir para a versão paga ali que você tem, né? Também a gente tem produtos mais evoluídos, porque a nossa premissa é, pô, se a gente está te entregando gratuitamente um negócio que é assim, a gente prega bastante, o avançado do mercado é o nosso básico, né? Então, se o que o pessoal está te cobrando para te entregar, a gente está te entregando de graça, imagina o que a gente vai te entregar no pago. Mas aí fica da tua escolha, né? Então, no gratuito você já tem muita coisa ali. A minha experiência foi boa, assim, no gratuito eu entrei e vi tipo, o pessoal já falando de valores, de como fazer e tudo mais, as trilhas. Cara, a minha experiência foi muito boa. E acho que vale a pena o pessoal conhecer, acho que é um bom lugar para você ter a comunidade ali para te ajudar. E eu acho que muitas coisas que a gente faz hoje na internet, pelo menos eu sou assim, eu procuro direto em inglês, eu vou em comunidades internacionais, mas quando você está falando de mercado, é bom você ter conhecimento do mercado local, né? Então, das pessoas que estão vendendo aqui, estão vendendo tipo pro médico da rua dele, pro advogado que está no próprio bairro, né? Eu acho que o dentista ali, eu acho que são pessoas que estão próximas, que estão na realidade brasileira, então saber quanto que estão cobrando, quanto estão pagando, quanto está sendo a mensalidade, né? Eu acho que é interessante para você fazer sua própria pesquisa de mercado e crescer ou não crescer. E cara, que dica você pode dar para o dev que quer fazer R$ 1 milhão aí? Perfeito, Fernando. Cara, então, só pegando um gancho ali no que você falou, cara, pensamento seu alinhadíssimo, concordo com ele demais, que eu sempre passo assim, como que eu vendo meu agente de IA? Eu falo, pô, que etapa que você está de entrega? Está entregando agora, está começando a entregar agora, já entrega, mas não entrega com frequência,
ou já entrega bastante para clientes relativamente grandes. Então, se está no começo, que é como você falou, não tenta sair do teu raio de alcance, é quem está à sua volta. A tua pesquisa de mercado é o pessoal que está à tua volta. Então, vê aí qual que é a maioria da pessoa, do pessoal na sua volta que tem problemas com relação a empresas e pronto, traça uma estratégia a partir dali, que é a história do produto, né? Faz a história do produto deles, você está em contato com eles, eles são próximos de você. Faz a história do produto, faz o backlogzinho, faz o MVP e pronto, você está próximo deles. É só tentar alinhar uma reunião com eles para você mostrar o MVP. Então, assim, tá perto de você, tá no começo, faz a pesquisa de mercado com quem está perto. Não sai do raio de alcance, né? Não precisa ter ideias mirabolantes. Isso aí a gente deixa para um pouquinho mais depois, né? Pô, quero vender já ali para pessoal que está no outro estado. Quero atingir tais empresas. Isso aí deixa para trabalhar um pouquinho mais para frente. Mas show de bola. Aí essa parte do faturamento aí, que dica que eu dou, cara, basicamente muita bunda na cadeira, rachar o crânio de estudar, essa aí é a base de tudo, né? Não tem como você oferecer um negócio para chegar lá sem isso aí. E também, assim, entender, estudar, mesmo assim, como que eu vou te falar? Essa parte de vendas, ela exige mais uma coisa mais maleável da gente, Aham. né? Então, mas, na minha visão, você pode começar executando ela roboticamente. Eu não vejo problema nisso. Assim, para mim, é mais do que normal você sempre ter, qualquer pessoa que está começando, sempre ter essa trajetória. Então, poxa, comecei hoje, eu não sei fazer direito. Não tem problema, vai fazendo. Daqui 6 meses você está fazendo legal. Pô, então eu não sei vender agora, mas não tem problema. Vai lendo livro de vendas aí, vai assistindo vídeo de Perfeito. vendas, vê uma pessoa vendendo para outra e aí tenta fazer isso. Ah, mas vai sair ruim primeiro. Vai sair. Qual que é o problema? É nada menos do que o esperado, né? Vai sair É ruim, verdade. mas é justamente esse ruim que é para você se recapitular. Então ali, pô, eu tentei vender. O que saiu errado? Acho que eu não falei legal, hein? Acho que falei muito robótico. Pronto, vai executando sua fala mais fluida na frente do espelho, né? Vai testando ali. Melhoria contínua, né? Isso. Aí, por que eu tô falando isso? Porque além dessa bunda na cadeira e rachar o crânio de estudar, você também tem que ter uma partezinha dessa maleável de vendas, porque para fechar negócio não é você só ter o produto em mãos, né? Então você tem que saber negociar ali para saber cobrar bem, para saber entregar um negócio bem. E aí, com base nisso daí, é projeto, projeto e projeto. O negócio É é você verdade. fazer projeto e vender. Esse valor que eu acumulei, que eu já fiz, foi uma junção de todas as coisas que eu já fiz. Então, foi a junção dos meus trabalhos como desenvolvedor de software, como arquiteto de software, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Foram os meus projetos também fora do meu trabalho, né? Projetos particulares. E também agora os projetos de inteligência artificial e também projetos que eu já fiz com parceiros meus. Então, isso aí veio de também networking, né? Então, assim, hoje eu até vi um vídeo de um entrevistador pedindo a dica para um cara de que dica que ele daria para você chegar muito longe nos seus empreendimentos, na sua empresa. A primeira coisa que o cara falou assim, não faz nada sozinho. Ele falou, essa síndrome do Rambo, acho que ele falou alguma coisa assim, né? Essa síndrome do Rambo ou algo assim, para mim, ela é totalmente ilusória. Ninguém chega a lugar nenhum muito longe sozinho. Ele fala, porque pensa bem, no mercado você está competindo contra equipes. Então, você nunca vai vencer contra equipes. Então, você tem que pensar isso. Então, se você Perfeito. quiser escalar bem as coisas, fazer as coisas crescerem legais, ele falou, foca em equipes, né? Se alie com pessoas e tenha bons contatos ali, faça projetos com pessoas que tenham um bom coração para negócios, E né? eu acho que, além disso, assim, não é só. Não necessariamente você precisa criar a sua equipe, né? Mas é você, principalmente, contar com os outros, né? Porque hoje, por exemplo,
eu tenho o meu trabalho, né, dia a dia, e acho que aqui é ultra colaborativo. E eu também tenho o meu trabalho online, né? Eu tenho uma empresa aqui que, cara, eu já tive equipes, já contratei 2, 3, 4 empresas para me ajudar. Ano passado, enfim, antes de eu parar um tempo, fiquei um tempo parado, mas antes de eu parar, cara, eu tinha 5 pessoas que me ajudavam aqui, né? Então, nas minhas coisas. Agora, quando eu voltei, eu tô sozinho, mas ao mesmo tempo, cara, eu contrato pessoas para trabalhos específicos. Não tem como fazer tudo sozinho, né? Então, pô, acabei de contratar 2 consultorias para me ajudarem com algumas coisas que eu precisava e as coisas vão andando, cara. Sozinho, a gente sabe que a gente chega até um ponto, né? E aí, quando você traz um conhecimento coletivo, você consegue muito mais, muito além. E eu gostei muito do que você falou, de não ficar preso só com a bunda na cadeira, estudando e programando, porque eu acho que muitas vezes isso é a nossa zona de conforto como dev, né? E acho que a gente tem que ir para vendas, tem que ir para outras coisas, tem que ir para o marketing, a gente tem que aprender um pouquinho de outras coisas, né? Eu tenho um amigo, o Moacir, ele fala muito disso no blog dele aqui. Ele tem bastante dos meus seguidores, são seguidores dele também. E ele fala muito disso, assim, pô, você tem que ser um profissional completo, né? Então, o profissional completo, ele não sabe só a área dele, ele sabe um pouquinho das outras. E pra gente que é programador, isso é uma alavanca gigantesca, porque nem todo mundo tá querendo saber do que não é programação, o pessoal tá só querendo saber o framework da moda. E agora, quando você sabe um pouco de liderança, sabe um pouco de marketing, sabe um pouco de vendas, você compõe uma stack que se junta àquele grupo de stack, você pode não ser o melhor em nada, mas se junta aquele grupo, você está bem naquele grupo, você é o melhor naquele grupo de coisas, né? Então você pode se tornar o melhor em alguma coisa fazendo isso. E, Vladimir, eu queria te agradecer demais, a gente está se encaminhando aqui para o final, mas, cara, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, foi muito legal. Eu espero que a gente fale outras vezes, se você tiver mais tempo, cara, eu gostaria muito que a gente conversasse de novo sobre agentes de IA e sobre inteligência artificial no geral, assim, acho que foi bem bacana. Obrigado mesmo. Pô, que isso. Eu que agradeço o seu tempo aí, Fernando. Foi excelente conversar com você. Pô, prazerzão todo meu aí, cara. Quando você quiser, tô disponível aqui. Beleza? Pô, demorou, cara. Vamos falando Te então, aguardando, vamos falando. te aguardando lá na Dinastia, hein? Eu tô lá, já tô lá. Inclusive, pessoal, clica no link que eu pinei aqui, ele vai ficar salvo na live aqui. Então, pessoal, clica no link e bora pra Dinastia também. A gente vai se falando lá pra gente fazer os nossos agentes de IA todo mundo junto. Ah, Beleza? e mais uma coisa. Ó, pro pessoal que é programador, esse mercado tá, ó, mamão com açúcar, Eu cara. boto fé. Você chegar ali e construir um negócio é muito mais fácil para quem é programador do que para quem não é. O programador já chega, já entende a lógica, já sabe como que funciona, deslancha ali, vai de uma vez. É verdade. Beleza? É verdade. E é isso aí, Boa. Fernandão. Mas muito obrigado aí, cara, pelo convite, tá? Vlad, Prazer, valeu, imenso. mano. Um abração, cara. Até mais. Tamo Tchau, junto tchau. demais. Tudo de bom. Falou, valeu. Falou.